Olá pessoal, estamos aqui de novo para a nossa 22ª aula do curso Plano Perfeito, que aborda todas as principais doutrinas do Evangelho de Jesus Cristo. E não esqueçam de compartilhar, de se inscrever no canal, quem não for inscrito, para que o canal possa atingir muito mais pessoas, E esse canal Central das Escrituras, ele está baseado lá em Utah, Ele tem muitos assuntos em inglês, mas também agora temos muitas coisas em português, E tem muitos irmãos lá nos Estados Unidos que também participam, Assistem e, enfim, fazem parte, dessa grande canal no YouTube, Central das Escrituras. Então, vamos ao que interessa, Nossa aula de hoje é a aula número 22, que é onde nós vamos tratar da parte 2 do mundo espiritual, tá? Nós já falamos, esse é o gráfico do plano de salvação, já falamos que nós estamos ali, já falamos sobre o mundo espiritual, a divisão do mundo espiritual, já falamos que o profeta Joseph Smith disse que não era justo que as pessoas boas e honradas que não têm uma ordenança para poder ir para o paraíso estivessem junto com as pessoas más. Então temos lá uma terceira divisão que é dentro do paraíso, uma subdivisão do paraíso que é a chamada de inferno. E aí este é o inferno que 99% das palavras inferno que está nas escrituras está se referindo a esse local. E se alguém tiver alguma dúvida sobre isso, na aula anterior a gente explica, tem algumas escrituras. Ok. Vamos falar um pouquinho desse inferno, Então, a alma, ele ensina o seguinte, que o espírito dos iníquos, já falamos isso na aula passada, sim, aqueles que são maus, pois eis que eles não têm parte na porção do Espírito do Senhor, eles rejeitaram completamente a luz de Cristo, se afastaram completamente do Senhor, se tornaram perversos, vamos assim dizer, Eles não têm parte e eles vão para esse local, como diz ali, preferiram praticar o mal e não o bem. Por conseguinte, o espírito do diabo entrou neles e apossou-se de seu corpo. E eles serão atirados nas trevas exteriores, ali haverá pranto e lamentação e ranger de dentes. Isto em virtude de sua própria iniquidade, sendo levados cativos pela vontade do diabo. Ora, este é o estado da alma dos iníquos. Sim, em trevas, um estado de espantosa e terrível expectativa da ardente indignação da ira de Deus sobre eles. Portanto, permanecem nesse estado, assim como os justos no paraíso. Já falamos sobre isso, O profeta Joseph Smith, ele ensina que ele não acredita na doutrina de mandar homens honestos e honrados para o inferno, junto com assassinos e adúlteros. Ele diz, eu mandarei homens pregar a eles na prisão e salvá-los se eu puder. Esses que estarão lá no inferno só virão na última ressurreição. Uma coisa importante aqui, irmãos, é lembrar que o profeta Joseph Smith é o cabeça dessa dispensação. E mesmo lá do outro lado do véu, ele também administra essa última dispensação. Então, ele está lá administrando o evangelho lá por ser o profeta líder dessa dispensação. Profeta, Elder McConk, ele diz assim, tão densas são as trevas na mente desses espíritos, tão completamente foi banida a luz do evangelho de suas consciências, que eles pouco ou nada sabem do plano de salvação. E ínfima é a esperança que têm no íntimo, no tocante a seu desenvolvimento e progresso por intermédio da graça redentora de Cristo. O inferno é literalmente um lugar de trevas exteriores, de escuridão, que odeia a luz, sepulta a verdade e se deleita na iniquidade. Agora vamos ver então quais seriam os pecados que levam as pessoas para o inferno dentro do mundo espiritual. Tá? Aqui é um número, não quer dizer que são todos esses, mas primeiro, recusem aceitar o evangelho e o testemunho de Jesus. Irmãos, essa recusa é uma recusa justa, Não quer dizer que só porque a pessoa não aceitou os missionários na sua casa, ou porque às vezes se batizou, mas não entendeu sobre o evangelho. É quando uma pessoa recusa
com os olhos abertos, né? Teve um testemunho e recusa isso. Outro pecado, assassinato, adultério, prostituição, libertinagem. Aí, se alguém quiser depois ver onde que estão essas escrituras, né? Elas estão listadas aí. Essa última que não aparece é Apocalipse 21:8 ali, prostituição, libertinagem, idolatria, feitiçaria, hipocrisia, amar e inventar mentiras, pregar doutrinas falsas, levar outros ao pecado. Tudo isso são pecados, né, que podem levar a pessoa para o inferno. Lembrando que o julgamento final é de Deus e não nosso. Rebelião contra Deus, né? Talvez um dos pecados muito graves é quando a pessoa se rebela contra Deus. Foi esse o pecado que Satanás cometeu junto com os seus anjos e naquela esfera era um pecado imperdoável. Tá? Perseguir o povo de Deus, orgulho, falha em ajudar o pobre e necessitado, falha em se arrepender. Lembrando, irmãos, que na maioria desses pecados a pessoa, claro, pode se arrepender. Estamos falando se a pessoa morre nesses pecados. Né? Tivemos alguns que perseguiram o povo de Deus, como Almo Filho, o próprio Paulo, e se arrependeram e se tornaram grandes líderes da sua época. Né? Estamos falando do estado final da pessoa quando ela morre, se ela morre nesse estado. Né? Se ela cometeu alguns desses pecados, mas se arrependeu, a expiação do Salvador Jesus Cristo foi feita para isso, para pagar o preço dos verdadeiros arrependidos. Aqui tem um errinho, deixa eu corrigir aqui, né? Eu acho que corrigi. Na ressurreição, estes que eu estou falando irão para o reino celestial, tá? Ou para as trevas exteriores, o inferno final, que serão os filhos de perdição. Tá? Então, tá corrigido aqui, ó. É celestial. Tá ok, pessoal? Foi um erro na hora de digitar. Vamos voltar lá, né? Então, o sofrimento lá no inferno. O Salvador, ao falar do seu sofrimento, ele disse, uma escritura que eu gosto muito, Doutrina e Convênios 19, diz assim, portanto, ordeno que te arrependas. Arrepende-te para que eu não te fira com a vara de minha boca e com a minha ira, com a minha cólera, e os teus sofrimentos sejam dolorosos. Quão dolorosos tu não sabes, quão intensos tu não sabes, sim, quão difíceis de suportar tu não sabes. Mas eis que se arrependerem não terão que sofrer assim como eu sofri. Lembra que a gente falou daqueles pecados? Se a pessoa morrer com aqueles pecados ainda, né? Sem se arrepender. Mas se se arrepender, eles estarão livres desse sofrimento. Assim ordeno-te outra vez que te arrependas, para que eu não te humilhe com a minha onipotência, e que confesse teus pecados, para que não sofras esses castigos dos quais falei, os quais experimentasse em pequeníssima, sim, em ínfima porção, quando retirei meu espírito. Acho que nós já falamos sobre isso em aulas anteriores, né? Na verdade, irmãos, o sofrimento não é para pagar os pecados, porque o Salvador já os pagou. O sofrimento que tem que ser pago é o sofrimento para mudar, tá? A gente já falou sobre isso, o Elder Oak citamos, né? Porque se a gente disse que a pessoa vai lá para pagar os pecados, na verdade, claro, às vezes a gente sofre pelos pecados que a gente comete, pelas consequências, mas lembrando que o Salvador já pagou o preço. E o que ele exige é o arrependimento, que é nada mais do que a mudança. O profeta Alma lhe diz assim, ó, explicando sobre um pouquinho da angústia que ele passou. Ele diz assim, mas fui torturado com eterno tormento, porque minha alma estava atribulada no mais alto grau e atormentada por todos os meus pecados. Sim, lembrei-me de todos os meus pecados e iniquidades, pelos quais me vi atormentado com as penas do inferno. Sim, vi que me havia rebelado contra o meu Deus. Lembra que o pecado de rebelião era um dos pecados que leva a pessoa para o inferno e que não guardara seus santos mandamentos. Resumindo, tão grandes haviam sido minhas iniquidades que a simples ideia de entrar na presença do meu Deus atormentava minha alma com inexprimível horror. Pensei eu,
se pudesse ser banido e aniquilado em meu corpo e alma para não ser levado à presença do meu Deus a fim de ser julgado pelas minhas obras. E durante 3 dias e 3 noites fui atormentado pelas dores de uma alma condenada. E ele continua: fui atormentado com o eterno tormento, porque minha alma estava atribulada no mais alto grau e atormentada por todos os meus pecados. Sim, lembrei-me de todos os meus pecados e iniquidades, pelos quais me vi atormentado com as penas do inferno. Sim, vi que me havia rebelado contra o meu Deus, não guardara seus santos mandamentos. Resumindo, tão grandes haviam sido minhas iniquidades. Esse aqui eu acho que eu já li, né? Eu acho que só duplicou ali, desculpe. O presidente Oaks, aquilo que eu tinha falado agora há pouco. A alma que estava relatando o sofrimento que ele teve e, claro, depois a gente sabe que ele se arrependeu e voltou e se tornou um grande profeta. Aqui, presidente Oaks, ele diz assim: o sofrimento é provavelmente o mais mal entendido ingrediente do arrependimento. Aquilo que eu estava falando anteriormente. Este mal entendido pode resultar no fato de que há um grande abismo entre o papel do sofrimento sobre as leis do homem e do seu papel ao abrigo das leis de Deus. Nos termos da lei e da justiça de Deus, os pecadores são punidos. Cremos que os homens serão punidos pelos seus próprios pecados. Está lá na regra de fé 2. Por meio do profeta Isaías, o Senhor disse que iria castigar os moradores da terra por causa de sua iniquidade. Aí ele continua: a lei de Deus não poderia existir a não ser que houvesse castigo. Sua alma ensina. Há um castigo fixado para cada pecado. Também, né, Alma e também Amós. Amaleque explicou que aquele que não exerce fé para o arrependimento está exposto às exigências de toda a lei da justiça. A justiça requer que o pecador impenitente sofra por seus próprios pecados, mas se não se arrependerem, o Salvador disse, eles deverão sofrer assim como eu sofri. Ainda o presidente Oaks. O sofrimento que impele o transgressor através do arrependimento é seu sofrimento pessoal, mas o sofrimento que satisfaz as exigências da justiça pelo transgressor arrependido é o sofrimento do Salvador e Redentor. Ele sofreu pelos pecados de todos, para que não precisem sofrer caso se arrependam. Se somente nos arrependermos, o Redentor já pagou o preço por nossos pecados. O Elder Packer explicou que a justiça não pode exigir mais. Não seria justo. Será que isso significa que não há sofrimento para o pecador arrependido? Aí ele cita o presidente Kimball, que disse que o sofrimento pessoal é uma parte muito importante do arrependimento. Muitas pessoas não podem se arrepender até que sofram muito. Se uma pessoa não sofreu, ela não se arrependeu. Ela tem que passar por uma mudança em seu sistema pelo qual ela sofre. E em seguida o perdão é uma possibilidade. Como o presidente Kimball explicou, agora o Elder Oaks continua, o pecador arrependido deve sofrer por seus pecados, mas esse sofrimento tem uma finalidade diferente que a punição ou o pagamento. Sua finalidade é a mudança. Então ficou bem claro, irmãos? O Salvador sofreu e pagou todos os pecados. Se nós não nos arrependermos, e o arrependimento já é um tipo de sofrimento, mas se não nos arrependermos, vamos ter que sofrer e pagar o preço da mudança. Né? Porque, lembra, o Salvador já pagou o preço dos nossos pecados. Nós não precisamos pagar esse preço, só precisamos pagar o preço da mudança ou arrependimento, que na verdade significa mudança. O inferno lá no mundo espiritual terá um fim? Doutrina e Convênios, e o presidente Kimball, né, cita aqui, dizendo assim, o sofrimento no inferno não será interminável. Quando o indivíduo tiver pago o preço que deve pagar para mudar seu caráter pessoal, tá vendo? Ó, preço para mudar o seu caráter, tá? Deixa eu até grifar aqui. O preço para mudar o seu caráter pessoal, seu sofrimento findará. Porque mesmo esses, irmãos, depois de terem pago esse preço
irão para um reino de glória, que é o teleste, que é incomparável com o que a gente conhece, né? E é o menor dos graus de glória. Claro, alguns que não se arrependerem, né? Ou que não tiverem mais acesso ao arrependimento por se desviarem totalmente, né? Serão os filhos de perdição. Esses não terão nenhum grau de glória. O profeta Joseph Smith disse que eles permanecerão em tormento por anos, mesmo até que eles tenham pago até o último ceitil. Ceitil é uma expressão como se fosse para nós até o último centavo. E como ensinado pelo presidente Kimball, uma parte desse sofrimento é provocar uma mudança no indivíduo. E aí Doutrina e Convênios diz assim: mas eis que vimos a glória os habitantes do mundo celestial, que eram inumeráveis, como as estrelas do firmamento no céu, ou como a areia da praia. Parece que serão a grande maioria. E ouvimos a voz do Senhor dizendo: todos esses dobrarão os joelhos, e toda a língua confessará que aquele que se assenta no trono para todo sempre, né? Vai ter que confessar, reconhecer que Jesus é o Cristo. Ok? Então, algumas escrituras, né? O profeta Nefe ensinou: morte e inferno deverão libertar seus mortos. Já falamos isso na aula passada, né? O inferno deverá libertar seus espíritos cativos. E a sepultura vai liberar o corpo e as pessoas vão ressuscitar. Mesmo os filhos da perdição irão ressuscitar. E o destino final deles o Senhor não revelou para ninguém. Está lá nas Escrituras que ninguém sabe, a não ser aqueles que irão para lá. Lá em Apocalipse nós lemos: e a morte e o inferno darão os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. Nós vamos ainda falar sobre o julgamento numa outra aula, mas lembre que nós somos julgados, tem julgamentos intermediários, muitas vezes, né? Já fomos julgados para ver se éramos dignos de passar para o segundo estado, que era esta terra. Somos julgados quando morremos para ver se vamos para o paraíso, prisão ou inferno, né? E assim os julgamentos vão até o julgamento final. Também a alma, né, ensina. A gente já leu essa escritura, né? E ainda falando que irão para o celestial, lemos que eles são os remanescentes dos mortos. Parece que cortou um pedacinho ali. E não tornarão a viver até que 1000 anos se acabe. Nós vamos ver lá na ressurreição que esses só vão ser ressuscitados no final do milênio. É a última ressurreição, tá? O presidente Brigham Young disse assim: Jesus trará, por sua própria redenção, a todo filho e filha de Adão, exceto os filhos de perdição, que serão lançados no inferno, agora inferno final. Tá? Outros vão sofrer a ira de Deus, vão sofrer tudo o que o Senhor pode exigir de suas mãos, ou a justiça pode exigir deles, lembra, a justiça é implacável, né? E quando tiverem sofrido a ira de Deus até que o último centavo seja pago, então sairão para fora da prisão, ou do inferno, né? Também. E essa é uma doutrina perigosa de pregar. Ele pergunta: essa é uma doutrina perigosa de pregar? Alguns consideram que é perigoso, mas é verdade que toda pessoa que não pecar a ponto de ser afastada do dia da graça tornar-se um anjo do diabo. Será trazida de volta para herdar um reino de glória. Desculpe. Vamos ler de novo aqui. Alguns consideram que é perigoso, mas é a verdade que toda pessoa que não pecar a ponto de ser afastada do dia da graça e tornar-se um anjo do diabo, será trazida de volta para herdar um reino de glória. Aquilo que a gente já falou, provavelmente um reino celeste, né? Julgamento, claro, do Pai Celestial. Elder McConkie, de novo. A porção do mundo espiritual habitada por espíritos iníquos que estão aguardando o eventual dia da ressurreição é denominada inferno. Ali sofrem os tormentos dos condenados, são consumidos na vingança do povo no fogo eterno. E lá há choro, ranger de dentes, né? Lamentações. Ali o fogo da indignação da ira de Deus é derramado sobre os perversos. O inferno terá um fim. Presenciando eventos futuros, João viu que a morte e o inferno darão os mortos que neles havia e foram julgados, cada um segundo as suas obras. Jacó também ensinou, né, que este livramento da morte e inferno significa o sofrimento do corpo, o
o surgimento do corpo da sepultura e o espírito do inferno. Foi em consonância com esse princípio que Davi recebeu a promessa: não deixarás minha alma no inferno. Né? A gente conhece a história de Davi, cometeu um pecado gravíssimo, que foi o adultério, e depois ainda o pecado que ele praticamente não foi pelas mãos dele, mas foi pelas ordens dele, né? Urias foi assassinado, né, para ele poder ficar com a esposa do Urias. Então, segundo o que nós conhecemos, ele perdeu a sua exaltação, mas um dia ele irá ressuscitar e receberá um dos graus de glória que nós não sabemos qual. Né? Depois que ressuscitarem, a grande maioria daqueles que sofrerem no inferno passarão para o reino celestial. O restante, amaldiçoados como os filhos de perdição, serão condenados a sofrer o tormento eterno com o diabo e seus anjos. Aí ele também diz: Jacó ensinou que esse livramento da morte e inferno significa o surgimento do corpo da sepultura. Foi em consonância com esse... já falamos sobre isso, né? Só repetiu ali. Então, mostrando de novo o nosso gráfico. E vamos imaginar que é o último dia, o final do milênio, onde tudo tem que ser resolvido, tudo tem que ser... Né? E praticamente aqui já está definido, né, os graus de glória. Né? Celeste, terrestre, celeste e os filhos da perdição. Estou falando o seguinte: se lá naquele último dia a pessoa estiver num desses locais, claro que do paraíso muitas pessoas vão ressuscitar antes, né, disso. Né? Muitos vão ressuscitar e muitos vão para lá também para ajudar na pregação do Evangelho. Mas vamos supor que no último dia seja, esse é o final, agora a partir de amanhã é o julgamento final. Onde essas pessoas estão, já praticamente está definido os graus de glória, né, que elas vão receber. No livreto da primária, né, Sempre Fiéis, nós lemos o seguinte: um local denominado prisão espiritual está reservado para aqueles que morrem em seus pecados, sem conhecimento da verdade ou em transgressão, tendo rejeitado os profetas. Aos espíritos que se encontram na prisão, são ensinados a fé em Deus, o arrependimento do pecado, o batismo vicário para a remissão dos pecados e o dom do Espírito Santo pela imposição das mãos, e todos os outros princípios do Evangelho que precisam saber. Se eles aceitarem os princípios do Evangelho, arrependerem-se de seus pecados e aceitarem as ordenanças feitas em seu benefício nos templos, eles serão recebidos alegremente no paraíso. Tá? Então essa é a doutrina, por isso fazemos o trabalho para os mortos. Aqui um gráficozinho. Prisão espiritual, quem vai para lá? Não, nem aceitaram, nem rejeitaram o Evangelho. Provavelmente muitos não conheceram o Evangelho, ou não tiveram uma oportunidade justa. Tá? Quem vai para o inferno? Aqueles que rejeitaram o Evangelho ou quebraram os mandamentos específicos que a gente já falou, que os levam ao inferno. Prisão espiritual, possuem um arbítrio. Lá no inferno, são sujeitos a Satanás em maior ou menor grau e compelidos a obedecê-lo. Prisão espiritual, eles têm acesso à luz de Cristo. Parece que lá no inferno eles não têm acesso à luz de Cristo, à escuridão, né? Inferno mesmo. Na prisão espiritual, receptividade aos missionários que vêm do paraíso. Parece que eles não são visitados pelos missionários os que estiverem no inferno, pelo menos a princípio. Na prisão espiritual, estão engajados em atividades produtivas e construtivas. No inferno, estão engajados em maus pensamentos e tentam obstruir a obra de Deus. Continuando. Quem está na prisão, acesso à terra e aos mortais para ajudar, proteger, treinar e consolar. No inferno, enviados por Satanás para realizar obras iníquas para obstruir a obra de Deus. Prisão espiritual, eles têm a habilidade de progredir e ir para o paraíso e ressuscitar na primeira ressurreição. Ficarão no inferno até o final do milênio, a segunda ressurreição, que é o final
né? Alguns dizem segunda ou terceira, porque temos a manhã da primeira, a tarde da primeira e, claro, a segunda ressurreição, a final. Prisão espiritual, potencial para cair de sua esfera e ir para o inferno se rejeitar o evangelho, isso é importante. Parece que não tem muita alternativa aqueles que estão no inferno, se não ficar no inferno até a segunda ressurreição. Na prisão espiritual, poderão ir para o reino celestial ou terrestrial. E os que estão no inferno irão para o reino celestial ou para nenhum grau de glória. Claro, desde que paguem o preço da mudança e mudem os seus caráteres. O presidente Brigham Young lhe disse assim: aqueles que morreram sem o evangelho são continuamente afligidos por aqueles espíritos maus que dizem para eles: não vão ouvir aquele homem Joseph Smith pregar, ou David Patton, ou qualquer de seus associados, pois eles são enganadores. Lembra? O trabalho do diabo é o mesmo aqui e lá no mundo espiritual para aqueles que estão na prisão. Então, muitas pessoas acreditam que só porque a pessoa mudou de status, né, vai ser mais fácil acreditar no evangelho. Talvez até seja mais difícil, né? Mas o Senhor vai julgar eles não só por aquilo, mas pelo que, se eles tivessem a oportunidade justa aqui na terra de aceitar o evangelho, né, o Senhor vai julgar eles também desta maneira, além da aceitação deles lá no mundo espiritual, né? Eles serão julgados segundo os homens na carne. Então, mas os princípios de fé, arrependimento, batismo, eles têm que aceitar isso, né? E têm que se comprometer a guardar os convênios do evangelho, tanto lá quanto aqui, não muda nada, tá? Eles não veem o Salvador Jesus Cristo diretamente, eles não, né? Não muda muita coisa. O profeta Alma ensina que o mesmo espírito que eles têm aqui é o mesmo espírito que eles terão lá. Se eles são ateus, vão continuar ateus lá. Se são de uma certa denominação, vão continuar, né? E vai precisar que alguém pregue e eles possam receber uma oportunidade justa de ouvir e aceitar ou não o evangelho. Helder Macon, que o paraíso, morada dos espíritos justos que aguardam o dia de sua ressurreição, paraíso, um lugar de paz e descanso, onde não existem as angústias e provações dessa vida, e onde os santos continuam a se preparar para o reino celestial. Tá? Aquilo que eu já falei, né? Parece que já está dividido ali, né? Paraíso, reino celestial, justos, batizados e fiéis, terrestrial, iníquos, homens bons e honrados, não batizados, ou que não aceitam o evangelho, mesmo no mundo espiritual, e o inferno, as pessoas irão para o celestial, trevas exteriores, são pecadores costumados, assassinos, adúlteros, etc. E Satanás e seus anjos. Ok? Então, essa é a parte 2 do mundo espiritual, né, onde a gente viu um pouquinho sobre paraíso, prisão, inferno, né, para que a gente possa saber. Então, o nosso objetivo, e lembra das palavras do profeta Joseph Smith para Brigham Young, né, ter como nosso guia o Espírito Santo para não ser enganado. Porque Satanás, irmãos, vai tentar todas as formas de nos desviar. Já vimos algumas aulas anteriores sobre as táticas que ele usa, né? E ele não vai desistir, porque ele quer, a obra dele é tornar todos os homens tão miseráveis quanto ele próprio. E ele usa todos os argumentos, todas as falsidades, usa os seus anjos, tanto os que estão aqui quanto os que estão do outro lado do véu, para afastar as pessoas da verdade. O presidente Nelson nos alertou que sem a influência do Espírito Santo seria difícil suportar e permanecer firme nesses dias finais, né, antes da segunda vinda do Salvador. Então, ficamos por aqui. Só lembrando que se alguém quiser fazer alguma pergunta, temos aí o e-mail. Eu procuro responder dentro do possível, né, as perguntas que os irmãos têm. E obrigado por estarem conosco, e deixamos então essa aula. Lembrando que ainda temos mais uma terceira aula falando sobre o mundo espiritual, né, para encerrar essa parte do mundo espiritual e passarmos para a segunda vinda do Salvador Jesus Cristo. Deixamos em nome de Jesus Cristo. Amém.